Bom dia, gente! Eu sou a Joyce Deitec de Franco da Rocha e eu tô com os meus amigos do Segundo Humanas aqui para fazer nosso podcast. E para fazer o podcast a gente entrevistou o Dr. Everaldo de Oliveira Andrade, que é graduado em História na USP, possui mestrado e doutorado em História Econômica e é professor de História Contemporânea na USP. Dá um oi aí, galera! E aí, galera, sou o Manuel do Segundo Humanas e é isso. Bom dia, gente, meu nome é Miguel. Bom dia, gente, eu sou o Lucas. Bom dia, eu sou o Edgar e assim como o Emanuel, como todo o resto da equipe, eu sou do segundo ano de Humanas. E bem, já para dar início de fato no podcast, a gente tem que esclarecer, deixar bem nítido, né, no caso, o que a gente procura com ele. E o nosso principal intuito é refletir a respeito do passado para que possamos entender um pouco mais do nosso presente e ver o que o futuro nos espera, basicamente. E uma questão que foi levantada aí com esse podcast foi quanto e como o Brasil ainda está ligado ao seu passado desde a independência, do que a gente pode observar as raízes dele hoje em dia. O Dr. Everaldo, ele ajudou a gente a responder essa pergunta, né? E a gente vai debater um pouquinho sobre o assunto. Bom, o Brasil começou a se tornar uma nação, um estado independente a partir de setembro de 1822. Eu digo que começou porque antes já de 1822 já havia um processo de lutas por independência do povo brasileiro, que estava se tornando o povo brasileiro, porque havia milhares de escravos, indígenas e negros, trabalhadores pobres, e o que a gente chama de Brasil era um ajuntamento de muitas realidades diferentes. O norte, o nordeste, o sul, a região que hoje é o sudeste do Brasil, eram regiões muito diferentes, distantes, não existiam estradas como existem hoje, não existia meios de comunicação como existem hoje. Então era muito diferente. O Brasil tinha aproximadamente 5 milhões de pessoas, metade da cidade de São Paulo, acho que nem isso, espalhado por esse Brasil imenso. Então era bem diferente o Brasil naquela época. Bom, o Brasil começou a mudar porque esse começo de desligamento de Portugal não se completou em 1822. A gente sabe que o Brasil passou a ser dirigido pelo filho do rei de Portugal. Então foi um processo longo e doloroso. Doloroso porque, embora o Brasil começasse a se tornar um país independente, ele mantinha laços com Portugal e depois com a Inglaterra, que passou a dominar politicamente e economicamente o Brasil. E doloroso também porque a maioria da população era escravizada. Eram os negros que trabalhavam, né? Os pobres que trabalhavam e sustentavam uma minoria de brancos ricos e privilegiados. Bom, então ele começou falando um pouco pra gente sobre a situação do Brasil naquela época, de 1822, que a população do Brasil era menos que a metade, né? Era metade cerca de cidade 5 milhões de pessoas, o que equivale mais ou menos a metade da população da cidade de São Paulo. Isso. E a gente pode ver também como que o Brasil não tinha mudado muita coisa para a grande população brasileira, né? Se você vê, saiu o rei de Portugal e ficou o filho dele aqui. O Brasil não mudou quase nada, né, com essa independência, como ele falou, né? Eles tinham um laço com Portugal. Ele disse que foi até muito doloroso para a maioria da população. Tinha laço com Portugal, com a Inglaterra. E os povos da época, eles não sentiram essa mudança. E é isso que diferencia a independência do Brasil das de outros países. Por exemplo, no Haiti, que foram os negros que tiveram a grande maioria e parte deles. No Haiti, no México também, né? Mas no Brasil não, foi uma independência um pouco mais diferente. Isso também está muito relacionado com o fato de que, pelo fato da independência ter sido proclamada pelo filho do rei de Portugal, que era Dom João, né? No caso, quem proclamou foi Dom Pedro I, né? E esse acontecimento, né, fez com que o Brasil e Portugal ainda tivessem muitos laços, mesmo que estivessem separados, mesmo que não fossem mais colônia, né? Eles ainda estavam muito interligados, ou seja, pelo fato de Portugal e o Brasil estarem interligados, o que prevalecia mais era a corte portuguesa, né, que estava aqui no Brasil, porque eles eram basicamente a maior parte da elite. No fundo, a gente continuou dependente depois de 1922, até porque, como a gente já mencionou aqui, a gente continuou com laços com a Inglaterra e com Portugal, como o Emanuel falou, né? Falou a respeito da coroa portuguesa tentando
na verdade, não mais colônia, né? Mas, enfim, a gente continua. E também uma coisa que eu também esqueci de pontuar também é a questão da escravidão. Mesmo com a independência do país, a escravidão só foi abolida com a Lei Áurea, né? Que foi só, acho que em 1880. E a 1888. Isso, e na escravidão, e depois a extinção dela daqui no Brasil, que foi o último país, né, a abolir a escravidão, também teve a ver com a Inglaterra, né? O Brasil, ele em 1822 passou a ser independente de Portugal, teve as suas independências, como vocês falaram também, como o Edgar e o Manuel falaram, com a Inglaterra, né? Independência totalmente, o Brasil era totalmente independente da Inglaterra economicamente, de seus produtos industrializados, né? Fornecia matéria-prima, como o professor Juliano falou pra gente. E aí depois não seria mais viável para a Inglaterra que o Brasil e esse tráfico de pessoas, como da escravidão, tráfico negreiro, e aí a Inglaterra também queria industrializar, que o Brasil se tornasse um país consumidor, né? Depois, a segunda questão, sobre as revoltas do período colonial, se elas tiveram influência na era contemporânea. Bom, sim, tiveram, né? As revoltas do período colonial tiveram grande influência, e tem grande influência até hoje. Entre essas revoltas do período colonial e do período do Brasil Império também, né, existem ideias, por exemplo, a famosa revolta de Tiradentes é uma delas, mas eu cito, por exemplo, as revoltas em Pernambuco em 1817, quando foi proclamada a República, uma tentativa de proclamação da República antes da independência do Brasil, por exemplo. Então, a ideia de república, a ideia de que o povo pode, de maneira soberana, escolher os seus dirigentes, isso já existia no Brasil há mais de 200 anos atrás. A ideia da democracia, a ideia da liberdade para todos, para os negros, o respeito à cidadania, quer dizer, todos deveriam ser iguais perante a lei, né? E isso já existia, então a influência segue sendo importante, segue sendo, por exemplo, a revolta do Quilombo de Palmares, lá no Nordeste brasileiro, quando os negros articulados no Quilombo, em vários outros quilombos pelo Brasil, mostravam a capacidade do povo brasileiro, desse povo que estava se tornando brasileiro, porque não se sentiam brasileiros ainda, de lutarem pelos seus direitos. Depois de a gente ter falado um pouquinho sobre a independência e como as raízes dela tá ligada até hoje em dia, a gente vai comentar um pouquinho sobre essas revoltas do período colonial, como a Guerra dos Mascates, revolta dos Beckman, e diversas outras revoltas que tiveram nessa época. O professor Everaldo, o doutor Everaldo, ele comentou um pouco sobre esse assunto e ele deu uma breve explicada sobre ele. Ele falou uma coisa que eu achei bem legal, que é bem legal não, mas interessante, né, assim dizer. Como era o comportamento, né, aquele povo que não se sentia brasileiro e como Portugal agia conforme essas revoltas, né. A gente vê que a gente sabe que o Portugal, ele nas revoltas que tinham, ele esmagava, não sei como, mas reprimia isso, essa palavra. Para falar sobre as revoltas, né, a influência que elas tiveram, o impacto que elas têm até hoje, né, no nosso país. Porque desde aquela época, como o próprio Dr. Everaldo disse, né, desde aquela época existia a ideia de democracia e liberdade, que é algo que tem até hoje, né, geralmente a classe popular geralmente sempre está lutando em prol dessa democracia que nunca é alcançada, que também já vai, a gente já pode pontuar outra coisa. Da mesma forma que existia essa ideia de democracia, também, como o Miguel disse, eles reprimiam. E até hoje ainda é reprimido todos esses movimentos, né, protestos, e enfim. Bem, algo que eu achei legal também foi o fato de ter falado a respeito da capacidade de, como é que eu posso dizer, disposição do povo a respeito dessas opressões. Eu acho que as revoltas, elas são bem significativas para a nossa atualidade, até porque a gente, tendo noção delas e de como que elas aconteceram e o que elas geraram, a gente consegue lidar com uma maior facilidade a toda a opressão do governo, sabe? Facilita o nosso convívio em sociedade. Sim, é isso que a gente quer, né? Conhecer o passado para entender o presente. Sim, eu acho que a gente pode até comentar um pouquinho sobre as revoltas, né? O presente? Do passado, as revoltas que aconteceram, tipo, a revolta
dos emboabas, na guerra dos emboabas, né? Todas essas revoltas elas estavam muito ligadas ao ouro. Mano, eu gosto de falar que a guerra dos emboabas era um Battle Royale ali pelo ouro, basicamente. Eu acho que a guerra dos mascates também, que o Edgar vai ter um pouquinho mais sobre conhecimento sobre ela. E Também a Conjuração Baiana. Bem, a Inconfidência Mineira, né, vai envolver ouro, mas não muito, não vai tá muito explícito lá que tem a presença do ouro. Porque a Inconfidência Mineira era mais por conta da vigência política de Portugal. Era a insatisfação com aquele domínio que eles tinham, também por conta do ouro, né? Mas era envolvendo toda a estrutura que o país tinha, que no caso era a colônia no período, né? E aí algumas pessoas da elite, né, junto com Tiradentes, né, tentaram lutar, né, para alcançar esses direitos, né, para alcançar uma democracia mais igualitária, né? E no fim acabou que o movimento foi delatado, né? Acho que alguns dias antes, né, de ocorrer, e acabou que não teve o movimento ganhou muita força, porque tinha pessoas da elite, né? Tinha burgueses, a burguesia estava envolvida junto na Inconfidência Mineira, e também tinha a classe popular, né? Que foi que o Tiradentes conseguiu o apoio da classe popular. Porém, por conta da delação, né, o movimento acabou, todas as pessoas envolvidas nesse movimento delataram, né, e Tiradentes, né, foi um dos únicos, ou o único, que não delatou, tanto que ele é cristianizado, né, a imagem dele é relacionada com a de Jesus Cristo, porque ele morreu, né, foi martirizado, mas ele não delatou ninguém. Ele foi morto por essa causa para servir de exemplo, né? E ele foi o único que morreu, né, nessa revolta aí? Eu não me lembro muito bem, mas pelo visto ele foi, porque... Outros foram exilados, né? Os outros foram exilados, porque a maioria era da burguesia, da elite, né? E como essas pessoas tinham, né, uma renda, né, poderiam subornar. Então, geralmente elas eram exiladas, né? Eram presas, porém, Tiradentes, por não ter delatado ninguém, né? Não ter delatado nem ter subornado um pouco, ele acabou morrendo, né, enforcado. Também como a Inconfidência Mineira, os primeiros participantes da Conjuração, eles, quando presos, delataram o restante e a maioria foi presa. E no caso dos 4 principais membros da Conjuração, Manuel Faustino, Lucas Dantas, Luiz Gonzaga e o outro que agora não me vem à cabeça, foram enforcados e esquartejados e seus corpos, né, o que sobrou dos seus corpos foram expostos em praça pública, algo bem parecido com o que aconteceu com o Tiradentes. Com base no que ele falou aí, a gente poderia comentar um pouquinho sobre a independência, que distorções a independência e também a independência a partir de 1822, quando o Brasil se tornou um império, né? Como foi a situação? Qual caminho o Brasil começou a trilhar? E qual a imagem que essa independência acabou gerando? Eu ia falar daquela parte, pontuar o que o Dr. Everaldo disse, né, das distorções, que a gente poderia falar, ele falou da ditadura militar. Getúlio Vargas, né, ele tentava criar um sentimento nacionalista, né, entre a população, falando que o país era um país independente, e tentava destacar aquilo lá o máximo possível para poder esconder a falta de democracia e liberdade de expressão que tinha aqui no país, a censura, né, e muitas outras coisas. E ele usava, como por exemplo, figuras, né, e tornava elas em heróis. E a gente, voltando àquele assunto da Inconfidência Mineira, né, a Inconfidência Mineira não teve muita força, não aconteceu muita coisa, mas colocaram Tiradentes como um herói, como se tivesse... Dá pra dizer que Getúlio Vargas, ele trouxe esse nacionalismo, mas baseado no interesse de poucos, né? E por isso que o Brasil demora, tem as coisas... a industrialização do Brasil tinha um pouco não, né? Era mais em retrocesso por causa disso, dessas coisas. Complementando o que o Miguel disse, algo que eu vejo sendo algo bem parecido com isso que você acabou de falar, né? A respeito da formatação de heróis, como o Vargas fez. No ano passado, né, com a manifestação no dia 7 de setembro,
Não, eu tava lendo uma matéria e a matéria basicamente estava a respeito dessa manifestação do dia 7 de setembro. E, bem, o que eu vejo é que esse lance da construção de um herói com base nessas figuras históricas ainda continua, ela está muito presente, sabe? A distorção, acho difícil por isso venha a de fato acabar. E trazendo de volta a atualidade também, estudando um pouco das revoltas do passado, mas também dá pra gente entender as revoltas do presente, né? Como a dos caminhoneiros lá do governo do Temer, que eles se juntaram. O pessoal, ele busca... Que o Brasil parou, A população, ela busca, né, os seus direitos, né? E como sempre ela é reprimida. E como a Mara disse em uma aula dela, né? Quem tá no comando vai reprimir, mas vai dar aquilo que eles estão pedindo como se tivesse agradando, sabe? Como se fosse um agrado pro povo. Mas aquilo lá é direito. É necessário aquilo lá. Pra ter o controle, né? Mas até tinha falado, né? Que antes eles vão te bater. Aí quando você desistir, eles vão te dar o que você queria pra ver se você para. E basicamente eles saem com a imagem do herói, e sabe? é isso aí. Como de bonzinhos. Eles se beneficiam dessa... Ou seja, eles usam de tudo, né? Quem tá os poderosos, né? Quem tá no comando, né? Vai usar de tudo pra... favorecer a sua imagem. Vai utilizar da história ao seu favor, vai utilizar de tudo. Lembra, inclusive, um pouco da filosofia de Maquiavel. Nesse lance de você estar suscetível à corrupção. Mas para controlar o povo, para controlar os seus interesses, se manter no poder. Mas também levantando uma questão agora do que vocês estão falando, é sobre se realmente o Brasil realmente é independente, né? E a gente viu, agora estudando o passado, que naquela época lá de 1822, antes o Brasil era dependente de Portugal, depois da independência, a partir de 1822, ficou independente da Inglaterra, né? E hoje, do que a gente é dependente ainda? A economia é totalmente independente. Sempre foi. Dos outros países. Dos outros países é totalmente independente. Porque é um país subdesenvolvido, né, ainda. Então, a gente depende... Tem essas coisas mesmo. A gente desenvolveu indústria, só que a gente ficou pra trás, tá ligado? Isso. Mas e o povo, assim? O povo com relação ao governo e ao seu Brasil? Se a gente realmente tem respeitado, tem essa dependência como um cidadão mesmo? Como cidadão, é óbvio que não, Os né? direitos, né? A gente não tem direito nenhum, né? Não, quase nenhum. Você vê uma pessoa no Nordeste, lá longe, no sertão, afastada das coisas importantes aqui no Brasil, qual que é o direito, né, dela? Como ela é vista aqui no Brasil? Por exemplo, o dinheiro que é investido na educação, na saúde, se for comparar, por exemplo, com a dívida externa, pega tipo, mais de 50% do orçamento de todo o país, né? Aí você pega os outros setores, segurança, educação, saúde, não tem quase investimento nenhum nessa parte do país. Então, a gente não tem uma democracia que favorece o povo, e a gente também não tem políticas, né, que... Não tem políticas que incentivem isso, mas é difícil de entender porque a gente é um país com potencial, né? A gente tá num lugar bom, não tem terremoto, não tem tsunami. A gente tem uma população, é um país do tamanho do continente, né? Se você for parar pra ver. E a gente acaba não tendo esse avanço em comparação com outros países, né? Outros países mais novos que chegaram depois. Bem menores. Bem menores, e a gente vê o PIB, produto interno deles, né? Tudo diferente do nosso. Sim. É algo que tem que mudar no Brasil, né? Que como o Dr. Eduardo disse, é que o Brasil não é plenamente independente. É algo que tem que mudar do Brasil e que isso vai mudar quando a gente conhecer esse passado e aí a gente entende como que tá o presente Brasil de hoje, né? É como se não houvesse uma república. Porque não tem algo que inclua o povo. Só inclui os poderosos mesmo. Não inclui o povo de jeito nenhum. E com isso a ética, por exemplo, não é desenvolvida no país. Sim. Muda presidente, muda governo, governador, muda o Brasil imperialista, né? Muda tudo isso, mas a gente vê que o povo, em relação do povo, ele é tratado e ele é visto do mesmo jeito, né? Vamos levantar a pauta dos negros. A situação deles, como eles foram deixados de lado, né? Por isso que diversos fatores influenciam no racismo até hoje. Desde o começo até hoje em dia. Desde o momento que da abolição da escravidão e que eles foram excluídos pela sociedade até como isso veio se sucedendo até os dias de hoje. E tipo,
muitas pessoas, por exemplo, de outros países acham que o Brasil é um lugar que não tem preconceito, não tem discriminação, não tem racismo. Mas é algo que tá meio oculto. Mas tem. Teve até, eu mencionar um negócio assim, eu pouco sei a respeito disso, mas pelo que eu bem sei, a gente meio que já rolou uma tentativa de embranquecimento da população. No começo do século XX e final do século XIX, né, com a chegada de imigrantes, com a tentativa, né, que era fim da escravidão, né, em 1888, e basicamente o início da industrialização aqui no país, né, como a gente não tinha mão de obra especializada, né, em indústria, começou a haver uma porrada de imigrante e meio que ele só deu brecha. E aí o pessoal que é isso mesmo, e o pessoal que ia contratar, eles preferiram que darem essa chance, né, darem esse emprego para os imigrantes que estavam vindo, que tinham já o conhecimento com a mão de obra europeia, em vez de incentivar, em vez de atribuir, de como eu poderia falar, de focar os seus recursos nos negros, né, que estavam aqui. Aí eles não deram preparo para eles, aí sem preparo, sem saber o que fazer, como trabalhar. Então, para concluir tudo que a gente falou ao decorrer desse podcast, eu vou perguntar para cada um de vocês: pode-se considerar o Brasil um país realmente independente? Eu acho que, dado que o senhor Everaldo havia falado pra gente, eu acredito que não. Tem um posicionamento bem próximo ao dele. E é isso. Emanuel? Também concordo com o doutor Everaldo, né? E também com o Edgar. Eu não acho que o Brasil é um país independente, seja na questão política ou econômica. Não, política talvez, mas econômica não. Ele tem muita dependência dos outros países. Isso por conta da falta de infraestrutura que o país tem. Miguel. Então, eu acho que ser independente é uma coisa assim que essa pergunta abre espaço para interpretações, né, da maneira como a gente vê. E é claro que eu vejo que um país depende do outro. Os Estados Unidos, como é uma referência para nós aqui na América do Sul, ele também é dependente em algumas coisas, economicamente, né, de outros produtos, em outros países, de outras nações. E foi o que a gente estava estudando sobre Thomas Hobbes e John Locke. E agora falando do ponto de vista do povo brasileiro, se ele realmente tem esse direito como cidadão, tem o seu direito dependente, né? Se o pacto social realmente está funcionando aqui. E a gente vê se esse pacto social realmente funciona com o nosso povo brasileiro. Quando a gente abre mão dos nossos direitos naturais, abre mão e tem esse respeito pelo governo, que o governo controle, né, e administre a nossa nação, a nossa sociedade, e a gente vê se tá dando recurso, né, se tá dando benefício a esse poder que a gente depositou pro governo. Joyce? Então, eu acho que não tem como um país ser realmente 100% dependente. É verdade. Então, ele não é dependente, ele é realmente Independente. Em partes. Relaxa. Ele é realmente dependente de outros países, assim como os outros também, e eu concordo com o que o doutor Everaldo falou, que ele realmente depende lá. De todos os outros países. Ele é um país. Ele Ele é um país que não é independente plenamente. Ele é em partes, né? No caso. Sim. E nessa parte, né? Por exemplo, o indivíduo independente, o Brasil não tem isso, porque. Como a maioria dos países do mundo. Nenhum ali a maioria não é totalmente Não independente. depende Todos dependem um Só do que outro. aqui no Brasil a gente também é dependente do povo, né? A gente também é dependente do governo, perdão, mas a gente vê se essa nossa dependência ela tá trazendo benefícios Isso pra gente. porque o governo ele não assume as responsabilidades, né? É. Que ele diz assumir, né? No caso. Sim, a gente é cobrado, a gente paga os impostos, e aí o que faz com o governo, os impostos que o governo vai administrar? Que a gente pôs na mão dele, depositou na mão deles esse poder. Esse poder não é administrado de maneira certa. Não tem transparência pro povo também. E essa é a história do Brasil, né? Não. Tanto como império, tanto como colônia, o que fazia lá os recursos que o Brasil depositava na mão dos colônios, dos portugueses. Eles mandavam para a Europa, ia desenvolver os outros países, né? E o dinheiro ficava com a metrópole, que era Portugal, isso. Então- E aí depois como império e hoje como república. Então, eu também acho que não. E eu concordo com tudo que vocês disseram e com o que o Dr. Everaldo falou. Sim e não. Sim, não, né? Ele é.
Independente de algumas partes. Mas ele outras partes não. falou um trechinho no final aqui que a gente vai deixar aqui para vocês que estão escutando esse podcast pra gente refletir um pouco sobre. Ainda. Então o Brasil precisa ainda de uma verdadeira independência. E a verdadeira independência do Brasil vai ocorrer quando essa maioria popular conseguir não só se organizar e lutar pelo poder, mas de fato exercer o poder. Acho que essa é um dos grandes desafios que talvez o debate sobre os 200 anos de independência oferece hoje. Permitir que essa discussão sobre o futuro, relendo esse passado a partir dos olhos do presente, possam ajudar a gente a pensar esse futuro e reconstruir o Brasil, né? E proclamar a verdadeira independência do Brasil. E é isso, gente. Obrigado por assistirem nosso podcast. Não assistir, escutarem. Escutarem. Enfim. É isso, aí, gente. pô. Obrigado por escutarem nosso podcast até aqui. E tchau. Tchau, valeu, galera. Valeu, Valeu, galera. galerinha. Tamo junto.